Olá, queridos alunos! Nós vamos iniciar hoje um novo bloco de 10 receitinhas que eu gostaria de explicar para vocês como faremos. Estas receitas elas fazem parte de um assunto que eu ainda não abordei no meu livro 3-4 Comida no Prato, mas pretendo fazê-lo brevemente. Nós vamos ter 10 receitinhas entre doces e salgados de receitas sem glúten e sem lactose. Por quê? Porque existem algumas crianças que são intolerantes a esses itens, tanto ao glúten quanto à lactose. Ao longo das 10 receitinhas, eu explicarei caso a caso para vocês, tá bem? E outra, não é porque uma criança tem intolerância ao glúten ou à lactose que ela precisa se privar das gostosuras doces e salgadas, não é? E vocês que não têm intolerância a glúten e a lactose também poderão fazê-las e comê-las, porque serão gostosuras, tá? Mas por um motivo principal, de vocês serem solidários ao amiguinho que não pode comer o glúten que é contido na farinha de trigo e a lactose contida no leite, certo? Porque aquele dia que o seu amigo for para sua casa, você vai poder oferecer a ele um pão bem gostoso, sem glúten, e um bolo muito bom, sem lactose e sem glúten, feito com muito carinho por você para o seu amigo. Vamos aprender? Olá, queridos alunos! Nós vamos iniciar a nossa aula de número 43. Nós vamos fazer esta receita, nhoque de mandioquinha. É uma receita muito gostosa e só para relembrar a vocês que nós estamos naquele bloco sem glúten e sem lactose, certo, queridos? Então, vamos à receita. Ingredientes: 300 gramas de mandioquinha. Vocês conhecem mandioquinha? É aquela amarelinha, não é a mandioca, é a mandioquinha. Depois eu pego uma para vocês verem. 200 gramas de batata doce, todas duas cozidas e espremidas. De que maneira? Enche a panela de água, descasca todas duas, corta em fatias e cozinha. Quando elas estiverem bem molinhas, escorre a água e reserva, tá? Aí, amasso, posso amassar com um garfo, posso amassar com o espremedor de batatas, à vontade, tá? Continuando, sal a gosto, noz moscada ralada. Estão lembrados o que é noz moscada? É esta bolinha aqui, que dá um sabor e um aroma especiais. Não pode faltar no nhoque, para ele ficar bem saboroso. Uma colher de sobremesa de margarina ou manteiga sem lactose. Existe no mercado manteiga ou margarina sem lactose. E nós iremos usar apenas uma colher de sobremesa. Uma gema e 5 ou 6 colheres de sopa do mix de farinha sem glúten que aprendemos na nossa primeira aula deste bloco, tá? Aproximadamente. Por que eu coloquei aproximadamente? Vai depender da qualidade da mandioquinha, vai depender da umidade da batata doce e tudo isso.
E o nhoque, para ele ficar bom, ele nunca pode ser durão. Então é bom que tenha sempre menos farinha. E se vocês não tiverem problemas de intolerância ao glúten, vocês poderão fazer exatamente a mesma receita, só que no lugar do mix de farinhas sem glúten, vocês colocarão a farinha de trigo normal. Certo, queridos? Então, vamos ao finalmente. Amassei a mandioquinha e a batata doce. Coloquei aqui e coloquei o restante das coisas, que são muito simples, muito fácil. Aí vai dar esta massa nessa textura muito legal, ó. Estão vendo a textura? Uma textura muito legal. Aí o que eu faço? Eu já tenho aqui mais do mix de farinha que nós fizemos na nossa primeira aula. Salpico um pouquinho de farinha, não precisa ser muita. E vou fazer os nhoques. De que maneira eu vou fazer os nhoques? Enrolando uma cobrinha, uma tripinha. É até gostoso de fazer, né, queridos? Olha que delícia. Enrolando uma tripinha. Salpico mais um pouquinho, sem exagero, hein? Sem exagero. Porque o bom nhoque, o verdadeiro nhoque, a gente tem que comer sem precisar mastigá-lo. Assim, ó, degustando com a língua, tá bem? E agora vou cortando os toletinhos de nhoque. Vou colocando no prato para depois cozinhá-los, que eu já vou mostrar para vocês como que ele ficará. Olha aqui. E assim nós vamos fazendo toda a massa com o mínimo de farinha. Compreenderam direitinho? Vocês viram que receitinha fácil? E é só misturar tudo isto, fazer esta massa muito legal e depois fazer as tripinhas e cortá-las em bolinhas. Ó, aqui está o nosso nhoque. Compreenderam? Dando continuidade para a nossa aula, vocês viram que eu coloquei aqui uma panela grande com muita água, porque é nela que eu vou cozinhar os nossos nhoques, tá bem? Então, agora aqui eu já tenho um pouco cozido, tá? Olha como eles ficam amarelinhos e bonitinhos. Então, agora eu espero a água ferver, não posso jogar na água fria. Primeira lição, não posso. Depois que a água ferveu, eu vou jogando as bolinhas de nhoque na panela, com muita água fervida, tá? E vou esperar elas subirem. Como que eu sei quando o nhoque está bom? Quando a bolinha subir na superfície e eu irei pescá-la, vamos dizer, com a espumadeira. Eu irei pescar cada bolinha que subir, irei pescar cada bolinha que subir com a escumadeira e irei colocar aqui, juntando com este outro nhoque que eu já havia cozinhado antes. Vamos esperar um pouquinho. Enquanto a gente espera, eu vou falar sobre este molho maravilhoso de puro tomate
Aqui não tem latinhas. Aqui não tem latinhas. É puro tomate, o sal, a cebola, o alho e uma carninha para dar o sabor, tá? Só para dar o sabor, porque o restante aqui são tomates e eu faço questão de fazer uma das nossas aulas explicando este molho maravilhoso. Provavelmente a aula que vem, tá bom, queridos? Então vamos ver se já tem nhoque para pescar. Ainda não. Então a gente aguarda um pouquinho, tá? Assim que o nhoque subir do fundo da panela, é porque ele está cozido, tá bem? Vamos lá. Olá, queridos, agora o nhoque está subindo, então eu vou pescando 3 a 3, 2 a 2, conforme eles estiverem subindo, certo? E vou juntando aqui nos que já estavam prontos. Pescando nhoque. E outra coisa que eu quero dizer para vocês, não tem mandioquinha? Substitui com batata, certo? Então, não tem problema. Aqui eu escrevi mandioquinha porque é um legume muito gostoso. Ela é cheirosa, ela é saborosa e amarelinha, tá? Então, esta é a mandioquinha. Se vocês não tiverem, podem fazer com batata, podem fazer com batata doce, podem fazer com mandioca, tudo como vocês quiserem. Aqui, ó, subiu, escorro e coloco no prato. Pronto. Feito isso, nós vamos finalizar o nosso prato de nhoque. Como nós estamos fazendo uma temporada sem glúten e sem lactose, este nhoque feito hoje não vai levar queijo, mas este molho está tão saboroso e tem carninhas também. Se eu quiser, eu coloco a carninha. Se eu não quiser, eu não coloco a carninha. Olhem a textura deste molho. Olhem que maravilha, ó. Ó, puro tomate. Eu quero ensiná-los a fazer, que a receita deste molho é realmente maravilhosa. E se eu quiser, eu coloco um pedacinho de carne do lado. Olhem que prato lindo. Olhem que prato lindo de nhoque. Finalizo com uma folhinha de manjericão. Finalizo com uma folhinha de manjericão e o nosso prato de hoje está pronto. Quero uma carninha? Tá aqui do lado. Não quero? Não coloco a carninha. E o molho é que dará o sabor para este nhoque. Gostaram da liçãozinha de hoje? Muito interessante, né? Dá para fazer um prato de nhoque ou no final de semana, porque é uma comida um pouco mais trabalhosa, mas muito simples, não é? E agora, para finalizar a nossa aula, que eu estou trazendo para vocês todas aquelas curiosidades do mundo, vou contar mais uma. O menor país do mundo é o Vaticano, que fica dentro da cidade de Roma, na Itália, e tem aproximadamente 800 habitantes oficiais. Olha que pouquinha gente que mora lá. É verdade que é um lugar de muito turismo. Então, o Vaticano vive cheio de gente, mas oficialmente só 800 pessoas moram lá, tá bem? Até a próxima aula!